Fala galera, tudo bem? Vamos fazer um vídeo divertido aqui hoje? Vou falar para vocês das maiores furadas que eu já passei nas minhas viagens fotográficas, até mesmo para vocês não ficarem achando que sempre é mole a gente fazer aquelas fotografias de paisagem maravilhosas. Então, confere aí com a gente. Valeu! Essa furada aí, pessoal, foi uma furada que eu cometi aí em 2016, quando eu fiz a minha viagem para a Patagônia, tá? Eu tava lá na Patagônia Argentina e a gente resolveu acampar dentro do Parque Nacional dos Glaciares, tá? E eu lembro que era bem complicada a rota, né? A gente tinha que pegar uma mochila, pegar comida, pegar barraca para fazer o acampamento, tá? E aí a gente resolveu alugar isso tudo lá, né, na própria cidade de El Chaltén, que era o lugar onde a gente ia ficar hospedado antes da gente fazer essa nossa trilha, né, até o acampamento do Cerro Torre. Então, o que que acontece, né? A gente estava todo animado lá, né, um dia antes para pegar o material no dia seguinte lá para a gente começar a nossa trilha e finalmente poder montar nosso acampamento lá no Cerro Torre para a gente poder fotografar. Só que quando a gente pegou a mochila, era uma mochila grande e extremamente pesada, tá bom, pessoal? Então era assim, era uma barraca para mim e para minha esposa, tá? Ainda tinha todos os equipamentos para você montar essa barraca também, aqueles grampos de fixação, tá? Meus equipamentos fotográficos, lógico, né? Porque eu queria tirar as fotos lá dentro do Parque Nacional dos Glaciares. E ainda tinha comida, né? A gente tinha que levar comida aí para 3 dias, tá bom, pessoal? Então o que que aconteceu? A mochila estava extremamente pesada, a gente não pegou uma barraca leve, né? Talvez por ignorância nossa ali naquele momento, a gente não pegou uma barraca leve, acabou pegando uma barraca muito pesada, tá? Apesar de ser para 2 pessoas, e isso prejudicou muito, né, a nossa trilha. A gente fez uma trilha aí mais ou menos de 9 quilômetros até o Cerro Torre. Eu estava com uma mochila de mais ou menos aí uns 18 quilos nas costas e a minha esposa estava com uma outra mochila mais ou menos aí de uns 10, a gente distribuiu. Ela ficou com a parte da comida na mochila e eu fiquei com toda a outra parte, né, de barraca, aquele colchão, né, para a gente botar no chão para forrar, para dar um isolamento térmico, tá? E aí eu ainda coloquei meus equipamentos fotográficos também dentro da mochila, então ficou uma coisa insuportável, pessoal. A gente fez essa trilha de 9 km, as minhas costas ficaram destruídas no final, tá bom? Acabou que ficou nublado depois, quando a gente fez o nosso acampamento lá, e aí um pouquinho mais tarde começou a fechar bem o tempo e aí a gente não pegou chuva, mas também não conseguiu aproveitar bem as fotos e acabou que no final das contas a gente resolveu voltar, né? A gente ia passar 3 dias, a gente ficou só um dia, devolveu o nosso equipamento e aí a gente resolveu fazer as trilhas fazendo bate e volta, tá bom, pessoal? Então foi uma furada danada, né? Talvez aí por um pouco de ignorância nossa, né, na hora de pegar os equipamentos aí pra gente acampar, tá bom? Mas é aquilo, né? Estamos vivos aqui, apesar das costas terem ficado destruídas. Essa aí eu planejei completamente, eu realmente pretendia fazer a trilha que a gente fez aí até o Tretime de Lavaredo para a gente pegar o pôr do sol lá no refúgio, acho que é Refúgio Locatelli, se eu não me engano, o nome lá do lugar que a gente ia pegar esse pôr do sol no refúgio, tirando a foto do Tretime de Lavaredo lá, e depois a gente ia voltar naturalmente, né, pegando aquela luzinha da Blue Hour, tá? Mas eu tinha me planejado para levar aí 2 lanternas de cabeça e uma lanterna de mão recarregável, por conta, né, de a gente não conseguir de repente voltar ainda com aquela luzinha ali do pôr do sol, tá bom? Então o que aconteceu foi o seguinte, tá? A gente demorou um pouco mais do que o esperado tirando as fotos lá do pôr do sol. A Blue Hour foi maravilhosa, então eu também fiquei um pouco mais lá tirando fotos da Blue Hour. E depois, quando a gente foi voltar, pessoal, era uma escuridão total. Então, mesmo que a gente colocasse a lanterna de cabeça, como a gente não tinha muita experiência na trilha, a gente ficou morrendo de medo na hora da volta, porque
tinha sinalização, só que era muito fácil de se perder, tá bom? Graças a Deus a gente conseguiu seguir a trilha direitinho aí com a lanterna de cabeça. A bateria não acabou, né? Eu tive essa noção aí de carregar essa bateria até o finalzinho, né? De todas as lanternas que eu tinha na minha mochila, mas foi extremamente estressante, tá bom, pessoal? O caminho também da trilha estava congelado em alguns pontos, então a gente escorregou em alguns pontos, né? Não chegou a cair, mas foi uma trilha bem complicada na volta, na ida nem tanto, tá? E principalmente, pessoal, a altitude. Lá é mais de 2.500 metros, então a gente já estava extremamente cansado para fazer essa trilhazinha de 1h30 aí voltando, tá bom? Então foi extremamente sofrido, tá bom, pessoal? Eu recomendo a vocês sempre isso, planejar as coisas antes de fazer, tá bom, pessoal? Sempre tem imprevisto, mas graças a Deus esses imprevistos não foram nada, porque a gente conseguiu planejar bem a nossa trilha, tá? Essa foi bem atual, pessoal, na nossa última viagem agora, e realmente foi bem complicado. Não foi uma furada necessariamente física assim para mim, né? Eu não me machuquei, não passei por nenhum tipo de tensão assim, né? Mas o que acontece? Eu tive prejuízos financeiros aí sérios nessa minha última viagem, quebrando alguns filtros da minha câmera, tá? Quem acompanha aí no canal sabe que nos vídeos que eu coloquei lá da Islândia, tá? Da Noruega, eu mostrei isso lá nos vídeos, tá? O que aconteceu, né? Eu tava lá na Islândia, né? E venta muito lá, né? Quem já foi sabe que venta muito lá na Islândia, tá? E eu tava saindo do carro com a câmera na mão já montada no tripé e o filtro também montado, né? Eu deixava para montar o filtro dentro do carro, porque eu não queria sujar ali com aquela ventania toda do lado de fora, tá? Só que eu esqueci, né? O filtro ele tem uma fixação lá que você coloca e você tem que ter certeza que aquela travinha tá no lugar certo, pessoal. E eu esqueci de verificar isso, tá? O que aconteceu? Eu cheguei simplesmente lá e quando saí do carro bateu uma ventania e derrubou o meu filtro da câmera direto no chão de brita, né? Então caiu com aquele filtro no chão, estilhaçou na hora, tá, pessoal? Eu tive a sorte de ter perdido só o filtro de densidade neutra, tá? O polarizador ficou atrás intacto, mas quebrei um filtro aí caríssimo, né? Ele custa aí mais ou menos na faixa de 120 euros, né? Que eu tinha comprado lá fora mesmo. E depois, pessoal, na Noruega eu dei um mole danado, que foi o seguinte: eu fui fazer uma fotografia minha em pé, em cima de uma pedra, com nossos rorbu no fundo, tá? Que são aquelas casinhas de pescador que a gente fica hospedado. E aí, galera, bateu um vento na hora, tava sem vento nenhum, bateu um vento na hora que eu deixei meu tripé lá e tava em pé na pedra e jogou a câmera com tudo de frente, né? na pedra que tava ali. Cara, o filtro polarizador foi pro saco. Então o que acontece, pessoal? É aquilo, toma cuidado, tá? Eu tive um prejuízo financeiro sério aí, perdi 2 filtros, tá? E ainda nas Ilhas Faroe eu acabei arranhando o carro, eu não sei como, tá? Quando a gente foi devolver o carro estava bem sujo, a gente não chegou a ver, mas aí depois eles mandaram a foto pra gente, né, com os arranhados que tinham no carro, tá? Eu fiquei até desconfiado que a rua que a gente estacionou era muito estreita, né, perto de onde a gente ficou hospedado, e tinha um caminhão imenso fazendo obra ali no dia anterior que a gente entregou o carro. Provavelmente a gente não deve ter visto isso, ele passou ali, deve ter arranhado o carro, tá? E aí a gente teve mais prejuízo ainda, né? Graças a Deus o carro estava no seguro e a gente está tentando reaver esse dinheiro aí até agora, tá bom, pessoal? Então é aquilo, né? Que furada! Essa que eu vou contar agora, pessoal, foi muito estranha, foi muito tensa, tá? No dia eu fiquei morrendo de medo, né? Minha esposa mais ainda, porque ela sempre me acompanha aí nas viagens fotográficas e dá todo o apoio, tá? E eu falei isso aqui no meu último vídeo que eu gravei para vocês, falando aí de cuidado quando você reserva alguma hospedagem nas suas viagens, tá? Não só fotográfica, mas qualquer viagem que você faça, tá? A história foi a seguinte:
A gente foi para o Death Valley, né, lá na Califórnia. E aí o que aconteceu? Eu reservei, né, uma hospedagem que estava lá no Booking, tá? Não estava com muitas avaliações, a nota não estava nem tão ruim assim, tá? Mas quando eu olhei as fotos assim, eu achei um pouco estranho. Mas eu não tinha outras opções, né? As outras opções eram muito mais caras, tá? E aí o que aconteceu? Eu fui lá, reservei essa, e quando a gente chegou lá no dia, a gente se deu conta que a hospedagem era a casa de um cara que morava lá. Na verdade, tem um camarada lá tinha um camarada lá que era um índio, tá? Que morava lá no Death Valley, e as casas lá, né, parecem umas espécies de uns containers, né? E esse container lá, que era a casa do cara, tinha um quarto que era reservado justamente para ele receber essas visitas, tá bom, pessoal? Então, para quem é mochileiro, para quem tá sozinho na viagem, talvez não fosse tão furado assim, mas eu tava com a minha esposa, tava morrendo de cansaço, e eu pessoalmente não gosto muito de ficar em hospedagens assim, tipo albergue, ou então dentro da casa de alguém ali, tá? O que aconteceu, pessoal? Cara, foi tenso, né? Porque a gente tira as fotos, a gente quer tirar foto às vezes de noite, de madrugada, e o cara me entregou a chave da casa dele, e eu ficava já naquela vergonha ali de, nossa, eu vou chegar aqui de madrugada, ficar abrindo a porta do cara, barulho. Ele tinha bicho em casa, então gato, cachorro, tá? Foi complicadíssimo, pessoal. Eu sei que eu deixei de tirar algumas fotos, né, por causa disso, tá? Porque eu fiquei estressado, eu fiquei tenso, minha esposa também ficou muito estressada e tensa. E na hora de dormir, pessoal, a gente não conseguiu dormir. Por quê? Porque a gente ficou nervoso, eu não conhecia aquela pessoa, eu não sabia quem ela era, tá? Eu juro pra vocês que eu escutei algumas batidas às vezes, assim, no quarto, a gente às vezes fica com medo dessas coisas, tá bom? E aí o que aconteceu, pessoal, foi que pessoalmente, eu não sei se eu dormi 1 ou 2 horas só aquela noite, tá? Minha esposa talvez tenha dormido um pouco mais e prejudicou todo o nosso roteiro, porque depois eu fiquei super cansado, eu tive que dormir, tive que ir para um hotel um pouco melhor aí para descansar, tá bom? Então, galera, cuidado na hora de reservar as coisas aí pela internet, olhem bem, vejam as avaliações, tá bom? E principalmente se vocês puderem consultar alguém que já ficou lá, façam, tá bom? Bom, galera, vamos agora para a maior furada que eu já enfrentei aí em todas as viagens, tá bom? Por acaso, foi na mesma viagem do Death Valley, né, que eu falei para vocês agora, só que foi lá no Zion National Park, lá em Utah, tá? É um lugar maravilhoso para se fotografar, eu recomendo a todos vocês aí que fiquem lá, se hospedem lá por perto e fotografem o Zion, muito lindo, tá? Só que o que eu fiz, né, pessoal? Tem uma trilha famosa lá chamada Narrows. Como que funciona essa trilha, tá? A gente tem um canyon lá no Zion National Park, e esse canyon ele tem um rio que passa no meio dele, tá? Esse rio ele pode estar com volume d'água mais baixo, mais alto, tá? Dependendo da época do ano e do clima. E graças a Deus, assim, eu peguei tudo certo, né? O céu estava limpinho, tinha previsão do tempo aí boa para todos os outros dias, ok? E aí eu resolvi fazer essa trilha do Narrows, tá? A trilha do Narrows ela é feita por meio do rio, né? Então naturalmente você tem que molhar os pés, você tem que molhar as canelas, tá bom, pessoal? E aquilo, se você até procurar aí na internet, né, se colocar aí Narrows no YouTube, você vai ver mais ou menos como é que é a dinâmica dessa trilha. O problema foi o seguinte, pessoal, não ocorreu nada de errado na trilha, o que ocorreu de errado aí foi comigo, né? A água estava extremamente gelada, tá, pessoal? Eu fui lá em março, peguei o final do inverno, então a água estava extremamente gelada, tá? E a partir de um ponto lá da própria trilha, eu comecei a ficar com minhas pernas até dormentes, de tão gelado que estava, tá bom? Só que esse não foi o maior problema, né, pessoal? O desconforto é lógico que é certo, né? Você está fazendo uma trilha ali no meio de um rio, então teus pés estão molhados, você se sente frio o tempo inteiro, tá? O problema foi que eu botei uma bota de trilha extremamente apertada no meu pé. Tá? E aí o que acontece, pessoal? Você junta a água, você junta a bota apertada e você junta teu pé ali dentro, né? Batendo o tempo inteiro, pisando em pedra, pisando em terreno irregular. E aí, galera, eu acabei com o meu pé. Já, eu acho que foi no 3º dia de viagem, tá? Então eu estava bem no começo da viagem. Eu quando saí da trilha e voltei, tá bom, pessoal? Eu cheguei a perder as unhas dos 2 pés, né? Dos polegares, porque além da água estar muito gelada, eu não senti essa dor ali no momento, tá? Esse desconforto.
e eu acabei com o meu pé, então foi extremamente ruim para mim, tá? Inclusive eu tive que passar remédio lá na viagem para não inflamar, para não infeccionar, porque o negócio ficou feio, tá? E realmente, pessoal, eu senti muita dor aí nos dias seguintes, tá? Não me desanimou muito a fotografar, mas é aquilo, galera. Cara, que furada. Se eu pudesse fazer dessa vez agora, eu teria comprado, alugado aquela roupa especial que é tipo uma calça de silicone, né? Uma calça de borracha que você coloca e você impede, né, de molhar dentro do seu pé, tá? Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver aí mais ou menos o que eu tô falando, tá? E é aquilo, galera, olhem bem, planejem bem antes de vocês fazerem as coisas, né? Para vocês evitarem essas furadas aí. Então, se cuida. Então, galera, é isso. Se você tem alguma furada que você se enfiou aí na sua viagem, bota aqui nos comentários embaixo, vai ser legal conhecer, tá bom, pessoal? E é aquilo, confere as nossas fotos lá no Instagram, pessoal. Compartilha esse vídeo com aquele amigo seu aí que viaja sempre com você e que também vocês já se enfiaram em algumas furadas aí, para vocês evitarem, para vocês olharem todas as variáveis, apesar de saber que é muito difícil às vezes a gente prever certas coisas, tá? Mas é isso aí, galera. Viajem com cuidado, mantenham-se seguros e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.